tá falando lá no Equador e o Bruno Milhós está acompanhando. Daqui a pouco a gente vai para lá, vai passar algumas vezes para ver o que ele estava falando. Deve estar sendo muito questionado. Eu ouvi dizer que teve muita mudança logo de cara. Pô, será que é para tudo isso? Sobre, hein? O que ele falou, Gabi? Ele falou sobre... Perguntaram pra ele sobre os 11 iniciais. A gente viu muito com o Dorival isso, né? Na coletiva de imprensa ele acabava falando quais seriam os jogadores titulares. Então a gente já chegava pra partida sabendo quais seriam os jogadores que estariam ali e a gente não tinha dúvida sobre quem seria o capitão. O Carlo Ancelotti, inclusive ontem, a Tati Tavares trouxe a informação na TV Band, falando que ele achou estranho ter a imprensa ter acesso ao treinamento, aos primeiros 15 minutos ali de treino. E hoje, na coletiva de imprensa, ele falou assim, revelar os 11 é demais, né? Deu uma brincadinha e falou que o capitão ainda não foi definido. E existe uma questão realmente sobre quem vai ser o capitão da seleção pro jogo de amanhã, porque a gente sabe que o Casemiro é um homem de confiança do Ancelotti e a gente viu ontem, né, na prévia, que ele pode estar entre os titulares, mas a gente também tem o Marquinhos, que é quem tava levando essa abraçadeira aí desde a saída do Thiago Silva da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti deve fazer algumas mudanças, mas eu acho que em relação ao capitão, a gente deve seguir com o Marquinhos, né? Não sei nem se o Casemiro vai ter essa possibilidade de já começar entre os 11 titulares, até porque numa prévia com ele a gente não teria um armador, né? Quem faria isso seria o Gerson. E acho que o Gerson, apesar de fazer isso no Flamengo, na seleção é diferente, né? Será que vai ser o Estevão que vai armar esse time, ó? O Walter coloca aqui, por que vocês não esquecem um pouco os problemas do Corinthians? Verdade. Verdade, isso aí. A gente já esqueceu, pô, nem estamos falando do Stabile que blindou a base agora. Levanta aí o sonzinho, coloca o som do Ancelotti, vamos ver o que ele tá falando aí lá no Equador, vamos ver se a resposta é boa. Real Madrid. Mi pregunta es, bueno, lo han mencionado varios colegas, este Ecuador es una selección que está segunda en la tabla, debajo de Argentina, que es la campeona actual del mundo. ¿Cómo usted considera que es un gran reto poder ganarle a esta selección que, como ya lo hemos mencionado antes, viene haciendo una muy buena campaña en estas eliminatorias? Sí, sí, es un gran reto. Tú tienes que hacer un partido completo para intentar de ganarle, porque nunca, en los últimos periodos, nunca han sido capaces de ganar aquí. Entonces, obviamente tiene que ser un partido, no digo perfecto, pero lo tenemos que hacer muy bien en todos los aspectos, como he dicho. Tengo ganas, sí, tengo ganas y tengo ilusión que lo podemos hacer porque veo el equipo bien, motivado y listo para jugar un gran partido. Gracias. Mister, à esquerda aqui, Rafael De Angeli. Bom, tivemos... Vai perguntar em português? Vamos ver. Vê se vai ser em português. Como foi o reencontro com Vinícius Júnior, né? Não fazia muito tempo que vocês se encontravam, mas eu queria saber como é que foi o contato com ele aqui na seleção e como ele está emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, para esse jogo de amanhã. Vini está bien, todavía creo que ha recuperado el último problema que ha tenido el tobillo, está bien, motivado como siempre. Obviamente esperamos de él lo mejor. Creo que lo va a hacer. Es obviamente un jugador muy, muy importante. No sé si ha sido capaz de sacar su mejor versión en el equipo nacional, pero creo que tiene el tiempo para hacerlo. Estoy convencido que va a sacar su mejor versión con el equipo nacional, como lo hace en el Real Madrid y como lo ha hecho en el Real Madrid. Es un jugador, creo, para nosotros fundamental. No hay discusión en esto. Es un jugador que puede ser que no siempre cumple, pero un jugador fundamental por las características que tiene. Desequilibrante siempre, en todos los momentos. Tenemos que trabajar para que pueda sacar su mejor versión también aquí. Bom, duas perguntinhas aí de trás pra frente. Ele falou do Vinícius Júnior, do reencontro, né? A pergunta ali do De Angelo, e ele falando como é um cara que desequilibra. Vinícius Júnior é um grande jogador, contam com ele no melhor, mas também disse, ó, ressaltou, eu acho que ele não teve o seu melhor desempenho na seleção nacional não, viu?
e o que a gente está querendo é que ele consiga jogar o seu melhor futebol, assim como fez no Real Madrid. E aí teve uma pergunta também de o que fazer para vencer contra o Equador. Aí ele deu uma muretada, né? Que o Equador é o segundo, né? 23 pontos, tá com 8 pontos atrás da Argentina, a seleção forte joga dentro de casa, e o Ancelotti respondendo, pô, tô com vontade, estamos trabalhando forte, a gente tem que dar o nosso melhor. Não é a seleção de Ancelotti ainda, né? Não sei o que vocês acham, mas o máximo que é de Ancelotti é a reformulação da escalação de Ancelotti, ponto. Porque o time pode voar sem ter o dedo tático dele, ainda, que acho muito difícil. Ou não sei, viu? Você pega esses caras aí que trabalham fora, às vezes em 3 treinamentos ele já consegue impor algum tipo de ideia e a equipe já reage, né? Tem a capacidade de botar em prática rapidamente. Pode acontecer, Sim. Não sei. Aí a gente precisa do tempo para poder dar uma amostra e validar essa premissa. Então precisaria aí de 2 datas, mais um amistoso, enfim. Não sei o que vocês pensam aí, mas que ele revolucionou. Antes de vocês opinarem, ó, nesse momento tá tendo a semifinal da Nations League, hein? Alemanha 0, Portugal também 0, com o Cristiano Ronaldo em campo, inclusive. Ainda é muito cedo, né, pra gente tomar, dependente do resultado de amanhã, conclusões ao trabalho do Ancelotti? É muito cedo, e você estava falando sobre a coletiva, bem no comecinho do resenha que a gente colocou aqui a entrevista, o Ancelotti até queria pedir pro Agrela se ele consegue pegar essa pergunta, porque ele tá falando sobre jogadores jovens e que a gente precisa ter paciência com esses jogadores. Na resposta dele, olha, precisa ter paciência, jogadores jovens sempre são muito importantes, eles podem ser no futuro atletas que podem revolucionar, só que como a gente não pegou esse comecinho da pergunta, eu queria saber se ele tava falando sobre o Estevão, porque o Estevão é um desses jogadores mais jovens, né? Ele é o mais jovem dessa convocação e é um atleta em que a gente tem muita expectativa. Inclusive, ontem ele estava nesse treinamento, né? Ele estava entre quem poderia estar como titular no jogo de amanhã. A gente não sabe se isso vai acontecer. Se acontecesse, se acontecer, vai ser uma grande surpresa, inclusive, porque o Estevão estava entrando só no finzinho dos jogos, né? Ele quase não tinha grandes oportunidades na seleção, assim como o Endrick também não teve grandes oportunidades. A gente sabe que Endrick também no Real Madrid não era o preterido do Ancelotti, mas também porque ele tinha outras opções, né? Tinha Mbappé, você tem Vini Júnior, o Rodrigo, você tem grandes jogadores Coronado. que atuam, Jude Bellingham, né, que atuam ali na frente, então a gente entende isso, mas na seleção brasileira é uma outra realidade, e a gente viu que o Endrick, por exemplo, é um jogador que tem potencial para fazer a seleção ir para frente, assim como o Estevão, que é um desses jogadores mais jovens que também tem esse potencial e está entre os convocados. Então eu só queria saber se essa pergunta foi realmente sobre o Estevão, porque é interessante a gente entender o que o Ancelotti pensa desses atletas para jogar na seleção brasileira, levando em consideração que a Copa do Mundo é no ano que vem e que ele não vai ter muito tempo para testar outros jogadores. Então, daqui a pouco, talvez na próxima data FIFA, o Ancelotti já tendo mais conhecimento do futebol brasileiro, né? E o que eu quero dizer desse maior conhecimento é acompanhando os jogos, inclusive, do Brasileirão. A gente vai começar a ver já a seleção com a cara dele, com os jogadores que ele provavelmente vai levar para a Copa do Mundo. Se ele começar a ver muito Brasileirão, eu acho que aí é risco para nós, viu? Se ele começar a ver muito brasileiro, ele vai falar, irmão, não tem condição não, cara. Ele fala sobre os jogadores jovens. Quantos jogadores sub-23 estão nessa lista? Eu pensei aqui no Beraldo e no Estevão. Sim, são os mais jovens. Gol da Alemanha. E o Estevão é mais novo que o Beraldo. Da Alemanha. Gol da